Oi pessoal, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Como é que passamos? Espero que bem. Então galera, seguinte, hoje nós vamos entrar em um outro assunto, mas ainda relacionado ao assunto da aula passada, que foi a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né? Que é um grande evento que marcou o século XX. Nós vamos ver hoje um outro evento revolucionário em todas as palavras. Um evento que é divisor de água para como se formar, para como se pensar as relações patronais e trabalhistas. Que nós vamos entrar no assunto da Revolução Russa. Então, o que foi a Revolução Russa? Primeiro, nós precisamos pensar que a Rússia ela era um grande império, tá? Ela era um império que durou de 1721 até 1917. A Rússia, ela tinha nesse período um território equivalente de 22,4 milhões de quilômetros quadrados. Em 1914, estima-se que aproximadamente 150 milhões de pessoas viviam lá na Rússia. A Rússia é um território tão grande que ela ocupa a tal da Eurásia, que é o quê? É um pedaço da Europa e um pedaço considerável da Europa e um pedaço considerável da Ásia, por isso Eurásia. Então eram 150 milhões de pessoas vivendo lá na Rússia, só que de várias tribos, povos, etnias, línguas, tradições, tudo diferente. A Rússia, ela era czarista. A palavra czar vem de César. Sim, o nome daquele figurão do Império Romano que tinha ali um direito divino de governar. Tá? Então essa era a figura do czar. E eles eram conhecidos por dinastias. A última dinastia dos czares russos foi a dinastia dos Romanov. Tá? Tem até um filme da Disney que chama Anastácia, que ela é aí descendente direta desses Romanov aí. É uma animação muito bonita que vale a pena vocês aí assistirem, quem tiver interesse, é lógico. Como é que funcionava o governo dos czares? Mais ou menos aí o período que a gente vai ver dessa Rússia, da Revolução Russa, ela acontece no século XX, tá? Então, enquanto boa parte ali no século XX dos países da Europa já tinham aí as suas políticas econômicas liberais, não é? Uma política econômica baseada no capitalismo ou financeiro ou capitalismo mercantil, a Rússia ela ainda tinha um modelo de um império absolutista. Aquele modelo lá que vocês estudaram no 8º ano, lá de um rei que manda em tudo e a população se lasca e não tem emprego, tá? O czar é absolutista por quê? Porque o czar ele concentra em si todo o poder. Não é um processo de democracia, tá? O rei ele vai ter um apoio da nobreza rural. Tem uma nobreza rural. Por que uma nobreza rural? Porque essa nobreza, aproximadamente, que concentrava aí, não chegava a 10% da população, que eram os membros dessa nobreza rural, eles concentravam mais de 95% de toda a terra agricultável. O regime de trabalho na economia, falando aí um pouquinho também de economia e sociedade da Rússia, a economia durante o Império era predominantemente agrícola, então toda a terra estava na mão ali de pouquíssima gente. E eles contavam com uma produção muito grande de trigo, cereais, e estima-se que 80% da população era agrícola, ou seja, viviam no campo, eram camponeses. Esses camponeses eles tinham um nome, e eles eram chamados de mujiques, tá? Mujiques era o nome dos camponeses. Boa parte dessa galera aí trabalhava, se submetia a um trabalho servil.
que é o trabalho servil? Olha só, o dono da terra, o nobre, ele concede a terra para esse mujique, para esse camponês, não paga um salário, a terra não é dele, ele pode trabalhar a terra, mas ele precisa pagar uma espécie de aluguel. Como é que é esse aluguel? Na época de cultivar a terra do dono da terra, a terra do nobre, ele tem que parar suas atividades e ir lá e trabalhar na terra dele, tá? Isso ocupava boa parte do dia, boa parte do ano, e acabava que ele quase não tinha tempo de cuidar da sua terra, o que gerava o quê? Fome. O Império Russo, a partir de Nicolau II, pessoal, é o nome que nós vamos mais falar dele, porque ele é o último czar aí da Rússia, o último czar dos Romanov. Então, Nicolau II Romanov, o Império, no governo dele, no reinado dele, no império dele, ele começa a industrializar a Rússia. Então vamos lá, o Nicolau II Romanov, ele governa de 1894 a 1917, tá? A instalação de fábricas na Rússia, ela vai ser financiada principalmente pela França, pela Alemanha e pela Bélgica. De graça? Não. Eles vão ter interesses econômicos, vão ter interesses políticos, vão ter uma série de interesses aí por detrás. As cidades aí que vão concentrar esse processo industrial é São Petersburgo, Moscou, Odessa e Kiev, tá? Nesse período, aproximadamente 3 milhões de pessoas vão se tornar aí operários. Só que a vida do operário também não é mole, pessoal. Por que ela não é mole? Porque eles trabalham mais de 12 horas por dia, mais de 12 horas. Olha só, aqui que começa a zica, que começa os descontentamentos. Eles trabalham mais de 12 horas por dia, ganham um salário miserável que não dá para custear minimamente aquilo que um trabalhador precisa. Então, com isso, com essa série de descontentamentos, galera, começa a surgir o quê? Começa a surgir aí uma oposição ao governo czarista, tá? Só que não é uma oposição solta, ela é uma oposição organizada. Organizada em quê? Em um partido, tá? Um partido porque é a parte do governo. E esse partido vai ser o Partido Social, deixa eu pegar aqui, Partido Operário Social Democrata, que foi fundado em 1898, e eles vão se inspirar nos ideais comunistas do Karl Marx, que é um dos fundadores dessa corrente de pensamento que dá força ao trabalhador, que valoriza o trabalhador. Você quer saber mais sobre sobre quem foi o Karl Marx? Então dá uma googada aí que você vai descobrir quem foi o Karl Marx. Em 1900, só que esse Partido Social Democrata, ele era formado por industriais, donos de indústrias, e proletários, e operários, e trabalhadores. Então, eles não davam muito certo um com o outro, e acaba que o Partido Social Democrata, ele vai se dividir em dois. E prestem bastante atenção nesses nomes aqui, ó. Em 1903, por causa das divergências, o Partido Social Democrata, ele se divide em dois, tá? De um lado, nós teremos os mencheviques e do outro os bolcheviques. Grava esse nome. De um lado, menchevique, do outro, bolchevique. A palavra menchevique significa minoria. Por quê? Os mencheviques representavam a minoria endinheirada, ou seja, aqueles industriais, ou ainda algum nobre, uma pessoa que tinha uma condição social mais privilegiada. O bolchevique, a palavra bolchevique, significa maioria, tá? Que é formado por trabalhadores, camponeses, militares de baixa patente, ou seja, gente pobre. Os operários em si representavam um número
significativo, tá? Os bolcheviques, eles eram e gravem bastante esse nome bolchevique também, eles eram liderados por um cara chamado, olha o nome para você colocar aí no seu filho, Vladimir Ulyanov, que era conhecido como Lenin. Grava esse nome aí, Lenin. Eles defendiam, o Lenin, ele defendia que os trabalhadores deveriam conquistar, por meio de uma luta revolucionária, derrubando a monarquia e formando uma ditadura do proletariado, ou seja, uma ditadura aí do trabalhador, tá? Essas ideias aí, em 1905, vão gerar uma grande revolta. Os russos, por que uma grande revolta? Presta bastante atenção nessa revolta aqui. Os russos, eles vão entrar em guerra com o Japão num território da China, conhecido como Manchúria, e como a Coreia. E com a Coreia também. Então, Rússia e Japão vão lutar na China e na Coreia. Vão lutar por quê? Por dominação de território, dominação de área de influência. Só que é o seguinte, os japoneses, eles vêm de séculos de disciplina, de samurai, de ninja, katon, gogakyu no jutsu, kageboshi no jutsu, sabe? Essas coisas aí do Japão. E a Rússia, ela não vai ter esse costume, ela tem uma frota muito sucateada, soldados sucateados, armamentos sucateados, e a Rússia perde essa guerra. Muitos soldados vão morrer. Com essa derrota, a Rússia, ela perde não só um território que ela dominava, mas ela também perde o quê? Ela também perde a sua influência em toda aquela região. Qual é a consequência disso? O povo se revolta contra os inúmeros números de mortes. Eles vão fazer um abaixo-assinado e vão em direção ao castelo do czar Nicolau II. O czar Nicolau II não quis saber de nada, ele pega o exército, põe perfilado, começa a atirar contra o povo, vai aquela bagaceira toda, bala para tudo quanto é lado, morre muita gente, e esse episódio, que aconteceu no dia 22 de janeiro de 1905, ficou conhecido como o Domingo Sangrento, tá? Outras batalhas, outras revoltas vão se originar daí, como a do encouraçado Potemkin, tá? Que marinheiros, por causa das péssimas condições de trabalho no exército, vão se revoltar, mas o episódio ele foi abafado pelo Nicolau II. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com uma outra aula. Na sequência aqui nós vamos falar sobre a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Um abraço para vocês, até já.